O uso de pronomes na cultura brasileira. Será que podemos mudar o modo como uma pessoa fala? Então, esse foi um estudo realizado por alunos do curso de Psicologia da UFBA na matéria de Processos Psicológicos Básicos 1. Júlia Cotrim, Lia Costa, Liz Lordelo, Matheus Matos e Yasmin Farias. Vamos agora falar para vocês como se deu a realização do nosso estudo. Contudo, antes disso, precisamos entender de fato o que é um comportamento verbal, já que ele foi a base para todo o nosso trabalho. Então, para Skinner, o comportamento verbal é caracterizado pela interdependência entre falante e ouvinte, ambos treinados por uma comunidade verbal. Indivíduos dotados de capacidade de fala e linguagem recebem constantes influências desse controle verbalizado, o qual, de certa forma, modela suas respostas de acordo com os estímulos ambientais. A partir disso, definimos o objetivo do nosso estudo, que foi a verificação de formação de frases em um experimento de caso único. E é válido ressaltar que o nível intelectual e questões acerca da personalidade não serviram como base para a realização do nosso trabalho. O experimento foi preparado pela equipe antecipadamente à sua aplicação e possuiu duas fases. A princípio, a equipe precisou escolher entre os pronomes eu ou nós, e no caso desse experimento em questão, foi escolhido o pronome eu. A equipe se dividiu entre experimentador aplicador e experimentador observador. A fase 1, denominada linha de base, correspondeu aos 20 primeiros verbos, cada um em um slide diferente, dos 80 no total ao fim do experimento. Nessa primeira fase, o experimentador aplicador fez apenas a apresentação dos verbos nos slides na tela de computador, um de cada vez, e pediu que o participante construísse uma frase utilizando o verbo que estivesse sendo mostrado no momento, com qualquer pronome: eu, tu, ele, nós, vós ou eles. E, se fosse da vontade do participante, poderia ser adicionado um complemento à frase. Para a visualização desses pronomes, foi dado ao participante um cartão em folha de tamanho A4, contendo os 6 pronomes do caso reto escritos. O experimentador observador registrou as respostas do participante. Na fase 2, a partir do 21º verbo até o último, o experimentador aplicador deu uma ficha ao participante, um cartãozinho que o participante acumulou e trocou por um brinde ao final, a cada vez que o participante usou o pronome escolhido pelo grupo, que nesse caso foi o pronome eu, até concluir a lista de verbos. Ao final, as fichas acumuladas do participante foram trocadas por 2 chocolates. Para a confecção desse experimento, o experimentador observador, responsável por preencher com um lápis a folha de registro, que contém números correspondentes aos 80 verbos e espaços para registro de frequência do uso dos pronomes, de acordo com as respostas do participante, manteve a folha de registro fora da visão do participante. O experimentador aplicador ficou responsável por entregar as fichas, sentado de frente para o participante, em contato mais direto com ele, a cada vez que ele utilizasse o pronome escolhido pela equipe. Além disso, o experimentador aplicador ficou responsável por operar o computador com os slides contendo os verbos. Durante o procedimento, caso o participante utilizasse o pronome escolhido em questão, as fichas deveriam ser dadas pelo experimentador aplicador imediatamente após a emissão da resposta do participante, visto que, de acordo com Moreira e Medeiros, que são autores de referência na área da análise do comportamento, quanto mais rapidamente após a emissão da resposta considerada correta, o reforço, nesse caso, o positivo, que são as próprias fichas, for dado, maior a probabilidade de esse comportamento se repetir, e nesse caso, de o participante emitir novamente uma frase iniciada pelo pronome eu. Logo em seguida, o experimentador aplicador deveria passar para o próximo slide com o novo verbo a ser utilizado. Previamente à aplicação do experimento, foram dadas as seguintes instruções por um dos experimentadores ao participante. O propósito do experimento em questão é verificar como as pessoas constroem frases, não envolvendo avaliação de inteligência ou de personalidade. A tarefa do participante consiste em dizer em voz alta uma frase que comece com um dos pronomes do cartão em folha A4, que ficará diante do participante durante toda a aplicação, e que utilize o verbo em questão, exposto na tela do computador. O participante pode conjugar o verbo em qualquer tempo. A frase pode ser de qualquer tamanho, verdadeira ou falsa, e em qualquer nível de complexidade. O participante pode ganhar fichas pelas frases que elaborar e ter que tentar ganhá-las durante a aplicação. O participante poderá trocar as fichas que conseguir por um brinde ao final do experimento. Os materiais utilizados para esse experimento foram um computador, fichas de papel, 2 chocolates e um cartão em folha de tamanho A4. Nós precisamos voltar para casa. Se eu não vender tudo isso antes do fim do dia, eu poderei voltar para casa. Bom, então assim como vai ser mostrado na tabela a seguir, nosso grupo teve 2 principais resultados que serviram para a nossa discussão. Primeiro, é possível observar que o comportamento verbal em sua linha de base destacava os pronomes eu e nós igualmente. Ambos foram utilizados da mesma frequência para a intervenção. Outro sim, o pronome vós, em comum para a comunidade verbal de Salvador onde o experimento foi conduzido, não foi utilizado uma única vez. Dessa forma, pode-se afirmar que antes da intervenção, o uso de diferentes pronomes era aleatório e apenas seguia os reforços mediados pela comunidade verbal no qual o participante estava inserido. Durante a intervenção, outro fator foi inserido no ambiente por meio da economia de fichas. Foram concedidos reforçadores assim que o pronome eu era utilizado. Desse modo, o esperado era que, por meio de contingência de reforçamento positivo, o comportamento verbal do participante fosse direcionado de forma a buscar os reforçadores, aumentando a frequência do uso do pronome eu linearmente. No entanto, analisando o gráfico da figura 2, percebe-se que a hipótese não se demonstrou verdadeira, uma vez que a frequência do uso do pronome eu durante a intervenção assemelhou-se muito com a da linha de base. O participante, mesmo sendo reforçado, continuou a utilizar os pronomes de forma aleatória. Os números permaneceram semelhantes durante toda a testagem e não se pode observar um aumento ou diminuição considerável na frequência do uso de pronomes.
Não obstante, é importante destacar que o pronome escolhido eu foi mais utilizado durante o experimento. Embora não tenha sido reportada diferenças significativas na frequência de escolha dos pronomes quando o experimento foi para a fase de reforçamento, é possível observar, como dito, o não uso do pronome vós, indicando sua obsolência no dialeto soteropolitano. Na obra Comportamento Verbal, de 1957, Skinner define o título de seu título como comportamento operante como qualquer outro, mas com a característica singular da necessidade de ser mediado por um indivíduo qual chamamos de ouvinte. Nesse sentido, é possível afirmar que os ouvintes de Salvador Bahia são pouco treinados para a emissão do pronome vós, enquanto são igualmente estimulados a emitir os pronomes eu e nós. Os dados da linha de base nos orientam a sugerir que o uso de pronomes da cultura brasileira pode vir a ser orientado por uma perspectiva autocentrada. Afinal, a massiva maioria da escolha foi de pronomes de primeira pessoa. Para além disso, é possível observar a baixa frequência de uso dos pronomes tu, vós, ora eminentemente presentes no dialeto brasileiro de maneira geral. No que se refere ao tu, há de se constatar que ele ainda se faz presente em algumas regiões do sul e norte do país. No entanto, o uso do vós realmente ficou restrito à linguagem artística e às ocasiões de extrema formalidade. Quanto aos dados comparativos, os dados do experimento não indicam uma mudança significativa entre a linha de base e a fase de reforçamento, que nos deve afirmar que é possível mudar o modo como alguém fala, pelo menos não no cenário de um experimento como este. A partir dos insumos coletados nesse experimento, bem como no que foi trazido anteriormente na etapa de discussão de resultados, podemos concluir que a hipótese direcionadora do estudo não foi validada, uma vez que as contingências de reforçamento positivo não foram capazes de alterar de maneira significativa o uso do pronome eu. Contudo, é preciso ter em mente que alguns fatores podem ter influenciado nos resultados obtidos com a pesquisa, como a cultura e as interferências externas. Além disso, ao final do experimento, o participante nos informou que, ao longo da aplicação, ele não estava pensando em ganhar o chocolate, que é o reforçador positivo do nosso trabalho, apenas em formular as frases. Foi dito também pela professora orientadora que nós, estudantes, não definimos o número exato de fichas que precisavam ser adquiridas pelo participante para que ele pudesse ganhar o doce. Sendo assim, nota-se que as contingências de reforçamento positivo não foram relevantes o suficiente para o participante, nem foram aplicadas por nós da maneira mais adequada, o que pode ter corroborado para o resultado final. Por fim, enfatizamos que as contrapartidas trazidas não invalidam o experimento, nem os insumos obtidos com ele. Entretanto, é importante ressaltar que outras pesquisas devem ser feitas para que a teoria seja, de fato, comprovada. Finalizamos o nosso vídeo aqui, agradecendo a professora Patrícia Alvarenga e as monitoras, que nos auxiliaram durante todo o processo de elaboração e aplicação do estudo.